Você que está ouvindo este audiolivro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like clicando no gostei. E aperte o sininho ativando todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. 16. Entre as aulas e as lições de casa que os professores despejavam sobre nós, as 2 semanas seguintes passaram antes que eu conseguisse piscar os olhos. Se não estivesse com Lee, então estava ficando com Noah, escondida em algum lugar. Fomos ao cinema e houve algumas oportunidades, se meu pai estivesse fora e Brad não estivesse em casa, ou se a casa de Noah estivesse vazia, em que conseguimos nos encontrar. Acho que nós dois ficamos surpresos quando descobrimos que podíamos sair e conversar, e não somente ficar nos beijando. Depois do filme, ficamos sentados no carro dele por pelo menos meia hora, apenas conversando. Jogávamos videogame ou simplesmente ficávamos sentados e assistíamos à TV, e aquilo era... bem, era ótimo. Não que tivéssemos parado de discutir e discordar sobre quase tudo, inclusive sobre o que assistir na TV. Eu ainda não havia superado a emoção que sentia quando fazíamos alguma coisa às escondidas, mas detestava a culpa que vinha junto com ela também. Mentir para o meu melhor amigo, para o meu pai e para todo mundo. Em uma noite úmida de domingo, estava sentada em uma bancada de trabalho na garagem, e Noah mexia naquele monstro de 2 rodas que chama de moto. A porta estava um pouco aberta, mas não de modo que alguém pudesse nos ver. Não consigo acreditar que você acha que o segundo filme dos Transformers é melhor, eu disse. Nenhum outro filme consegue ser melhor que o primeiro, juro. Ah, deixe disso. E aqueles 2 carros gêmeos, eles eram hilários. Bufei. Mas o primeiro foi simplesmente épico. O segundo é melhor, Elle. Estou lhe dizendo. Ei, pode me passar aquela chave inglesa? Onde ela está? Me levantei olhando ao redor. Não sabia falar a língua dos mecânicos, mas pelo menos sabia o que era uma chave inglesa. Podia não ter a menor ideia do que Noah estava fazendo, mas fazê-lo o deixava muito sexy. Está na prateleira aí em cima. Subi no banco onde eu estava sentada, com os dedos segurando a prateleira, procurando pela chave inglesa. Torci o nariz para as teias que via ali, esperando que não houvesse nenhuma aranha nojenta à espreita perto da minha cabeça. Vi a ferramenta e a peguei. Quando me virei para descer do banco, bati a cabeça na prateleira. Ai! Gritei automaticamente, largando a chave inglesa para levar as mãos à cabeça. A reação acabou me desequilibrando e meu pé escorregou do banco. Com um estrondo e outro grito, me estatelei no chão. Estonteada, pisquei os olhos algumas vezes, tentando afastar os pontos brilhantes do meu campo de visão até conseguir focalizar outra vez. Uma onda de dor me atingiu. Ah, merda! Ouvi Noah dizer. Ai! Gemi com a mão na bochecha. Senti o gosto de sangue. Provavelmente havia mordido a língua. Noah havia largado a chave de fenda e o pano sujo que tinha nas mãos e agora estava agachado ao meu lado, com uma mão nas minhas costas e a outra afastando o cabelo da frente dos meus olhos. Está tudo bem com você? Elle? Encostei a ponta de um dedo na bochecha e gemi, porque, cara, como doeu. Está muito feio? Perguntei falando como criança. Ele riu ligeiramente. Não, é só um arranhão, mas pode ser que fique roxo. Na verdade, é melhor limparmos isso aí. Conhecendo você como conheço, esse machucado vai infectar. Aí sim vai ficar feio. Eu não ri. Simplesmente olhei para ele, emburrada por ele estar zoando com a minha cara. Mas ele tinha razão. Era melhor limpar a ferida. Havia todo tipo de coisa. Sujeira, óleo, teias de aranha, naquela garagem. Fiquei em pé e senti a mão de Noah nas minhas costas para ajudar a me equilibrar. Eu não tinha problemas em me levantar sozinha, mas não mandei que ele se afastasse. O braço de Noah ao meu redor causava uma sensação deliciosa, como se aquele fosse o lugar onde eu sempre iria querer estar. Cara, realmente preciso parar de ler todos aqueles livros românticos cafonas. Gemi. O que foi? O que aconteceu? Estou bem, falei, fazendo um gesto para que ele se afastasse. Sinto como se tivesse quebrado o meu traseiro, mas estou bem, não foi nada. Lentamente, me endireitei de novo. Pronto, estava tudo bem.
Noah me encarou por um longo momento e, em seguida, deu de ombros. Voltamos para dentro da casa pela porta que ligava a sala de jogos e a garagem. Noah olhou para o fim do corredor antes de me puxar para subir as escadas e entrar no seu quarto. Fechou a porta com um pé e eu me sentei na beirada da cama enquanto ele entrava no banheiro. Me retorci um pouco. Minha bunda ainda doía. Você é uma desastrada mesmo. Riu Noah, que subitamente apareceu a 2 passos de mim. Revirei os olhos. Nem sempre. É verdade. Só metade do tempo. Ele se agachou diante de mim. Depois de abrir um sorriso como se pedisse desculpas, segurou o meu queixo entre o indicador e o polegar. De um jeito tão gentil. E girou meu rosto ligeiramente. Fiquei sentada ali, esforçando-me para não gemer enquanto ele limpava minha bochecha com um pano molhado. Em seguida, aplicou um pouco de creme antisséptico e aquilo ardeu bastante. Desculpe, disse ele quando gemi pela 4ª vez. Está tudo bem, não foi culpa sua. Eu não devia ter lhe dito para pegar aquela chave inglesa. Ele parecia estar irritado, mas sabia que a irritação não era por minha causa. Foi uma estupidez da minha parte. Está tudo bem, sério, foi um acidente e, de qualquer maneira, a culpa foi minha, não faz mal. Noah não disse nada, embora estivesse com a impressão de que ele queria dizer alguma coisa. Desde quando você é um médico tão talentoso? Disse para provocá-lo após um momento, tentando distrair a nós dois. Eu da dor latejante no lado esquerdo do rosto, e Noah de qualquer pensamento que estivesse em sua cabeça. Ele não parecia muito feliz. Bem, vivo arranjando brigas, né? O rosto dele estava impassível, e eu não conseguia decifrar sua expressão. A gente aprende a se cuidar quando isso acontece. Vamos, diga logo. Dizer o quê? Que eu sou um idiota viciado em violência. É o que você sempre diz. Mas você realmente é, eu disse simplesmente. Afinal, por que você se envolve em tantas brigas? Já vi você brigando, Noah. Não é uma coisa legal e... Seu suspiro profundo me interrompeu no meio da frase. E em seguida, ele disse... Certo, está bem. Eu sou um imbecil e fico arranjando brigas apenas porque gosto. Você ganhou. Ele disse tudo aquilo bem rápido. Desde que éramos pequenos, ele detestava admitir que estava errado. Todo mundo sabia daquilo. Mas agora ele havia acabado de admitir que estava errado. E que eu estava certa. Certo. Aquilo não era uma coisa sobre a qual gostaria de ter razão, mas senti-me até um pouco arrogante. Imaginei se Noah sempre se sentia assim quando ganhava nossas pequenas discussões. Você acabou de admitir que eu ganhei... Não consegui evitar que a minha voz assumisse um tom zombeteiro e cantarolante. Noah revirou os olhos. Sim, admiti. Você teve o seu momento de glória. Mas eu estou falando sério, Noah. Sobre você, sabe? Parecer sentir prazer quando está brigando. Ele inclinou o corpo para trás, com os olhos ainda na altura dos meus. Não havia nenhum toque das provocações ou de piadas no ar até agora. Eu sei que você estava falando sério, e sei que ajo assim. Não consigo evitar. Lembra-se daquela vez no verão, quando você e Lee foram para aquela colônia de férias do time de futebol? Vocês deviam ter uns 13 anos. Você voltou e não parava de falar sobre o quanto havia gostado de cheesecake. Sim? Onde ele queria chegar com aquilo? E foi então que pensei. Ele se lembra de quando fui para aquela colônia de férias? Eu mal me lembrava daquilo? Foram somente algumas semanas que agora estavam embaralhadas na minha memória. Bem, aquele verão aconteceu logo depois que comecei a brigar na escola e a fazer merda. Meus pais me mandaram para 1 ou 2 psicólogos, mas a questão é que... Ele suspirou um pouco. Eles tentaram, mas foi um fracasso homérico. Eu sou um bad boy e sempre vou ser. Acho que é simplesmente desse jeito que meu cérebro funciona. Ele deu de ombros, como se aquilo não importasse. Eu gostava muito dessas conversas raras onde via o Noah que havia por trás daquele sorriso torto e sexy. Quando ele me deixava ver seu lado vulnerável. Nunca soube que ele havia se consultado com psicólogos. Talvez nem mesmo Lee soubesse. Você fica muito fofo desse jeito todo envergonhado. Provoquei, tentando deixar o ambiente mais leve. Em primeiro lugar, não estou envergonhado, disse ele, sabendo que eu estava apenas brincando.
E em segundo lugar, ele bateu o joelho contra o meu. Não me chame de fofo. Eu estava rindo agora, e ele sorriu para mim. Aquele sorriso que fazia surgir a covinha em sua bochecha esquerda. Meu sorriso começou a fazer a bochecha doer e gemi, colocando a mão no rosto. Puxando minha mão para longe do rosto, Noah se aproximou e deu um beijo ligeiro ali. Senti-me toda aconchegada por dentro. Acho que dar um beijinho para sarar a ferida não funciona apenas com crianças de 5 anos. Mesmo assim, senti um choque. Não devia estar me sentindo tão aconchegada e feliz. Estava sendo cuidadosa e cautelosa com os sentimentos que nutria por Noah. Provavelmente nós estávamos mais próximos agora que ele havia aberto seu coração para mim daquela maneira. Mas isso era ruim. Não devíamos estar nos aproximando. Eu não podia me permitir nutrir sentimentos por Noah. Se fizesse isso, quando as coisas ficassem ruins, tudo iria sair do controle. Lee me odiaria. Eu não poderia contar com o apoio de Noah e a minha vida se tornaria um desastre. Mas olhando nos olhos dele, sufocando uma risadinha enquanto ele beijava carinhosamente minha bochecha dolorida, Noah era a única coisa em que eu conseguia pensar. E no quanto gostava de estar com ele, na sensação maravilhosa que era ter seu braço me envolvendo, no quanto seus olhos eram azuis e brilhantes. Ele começou a dizer, com uma expressão séria, mas eu já havia começado a falar. Acho que machuquei meus lábios também, disse a ele, com a voz baixa apontando para a boca. Ele riu de maneira quase inaudível, balançando negativamente a cabeça, mas ainda assim se aproximando. A porta, que não havia sido totalmente fechada, se abriu antes que pudéssemos nos separar. O que está acontecendo aqui? Noah se levantou numa fração de segundo e virou para trás, e eu permaneci na beirada da cama, entorpecida. Uma quantidade enorme de xingamentos que eu nunca diria em voz alta correu pela minha cabeça quando vi Lee sob o vão da porta. Perguntei o que está acontecendo aqui. Repetiu ele, estreitando os olhos, desconfiado, enquanto olhava de mim para Noah. Em seguida, seus olhos voltaram a apontar para mim e seu queixo caiu. Jesus, Shelley! O que aconteceu com seu rosto? Muito obrigada! Resmunguei ironicamente, mas não consegui reunir entusiasmo suficiente para aliviar a tensão do momento. Lee estava na minha frente depois de um instante, olhando minha bochecha esfolada. Ele girou para trás para encarar o irmão com uma expressão irritada. Você fez isso com ela? O quê? Perguntou Noah, contrariado. O que você disse? O que foi? Por acaso você é surdo? Murmurou Lee. Em seguida, bem mais alto, ele prosseguiu. Eu disse, foi você que fez isso com ela? Você bateu em ela? O queixo de Noah se retesou com tal intensidade que era possível ver todos os músculos na lateral de seu rosto se esticando. Você realmente acha que eu bateria em ela? Sim, não duvido que você poderia fazer isso. Esbravejou Lee. Como foi que isso aconteceu então? Que merda você estava fazendo? Lee só falava palavrões quando estava muito, muito irritado. Eu sabia que as coisas estavam ficando ruins, mas me sentia paralisada, entorpecida. Noah retrucou sem qualquer cerimônia. Não tenho que dar satisfações a você, irmãozinho. Os punhos de Lee abriam e se fechavam por causa do tom zombeteiro de Noah. Então, o que aconteceu com ela? Não foi nada. Falei timidamente, e os dois se viraram para me olhar com expressões irritadas. Baixei a cabeça, o cabelo escondendo o meu rosto quando a ergui novamente. Está tudo bem. Eu estou bem. Está bem o caralho, murmurou Lee, com a voz tenebrosa. Ele apontou o dedo para mim e quase gritou com Noah. O que aconteceu? Ela veio até a garagem para procurar você e tropeçou. Não aconteceu nada demais. Acalme-se de uma vez. Ela está bem. Era o tom irreverente do irmão mais velho que estava deixando Lee bastante alterado. E aposto que Noah sabia disso. Aquilo iria me deixar muito brava também. Não foi culpa dele. Tentei. Os dois me ignoraram. E você simplesmente a deixou cair? Aposto que foi aquelas porras que você deixa largadas pelo chão que a fizeram tropeçar. Não é como se eu tivesse uma espécie de poder divino para controlar o quanto ela estabanada. Que coisa linda, Noah. Muito obrigada. Mas a culpa foi sua, então. Eu sabia. Bufou Lee, com a cabeça balançando de um lado para o outro. Ele estava mordendo a bochecha, enfurecido. Eu tinha certeza de que ele sabia que Noah não tinha realmente culpa pelo que aconteceu, mas estava suficientemente irritado para botar a culpa nele mesmo assim. Foi um acidente, disse Noah por entre os dentes,
com os olhos azuis faiscando de raiva. Lee simplesmente deu de ombros, deixando Noah ainda mais enfurecido. Eu não duvido que você realmente poderia ter feito isso com ela. Agora chega, rosnou Noah, partindo para cima de Lee, que já havia desferido um golpe. Saltei da cama, colocando-me entre os dois antes que acabassem se matando. Empurrei o peito de Noah com o máximo de força que consegui reunir, sem que isso tivesse qualquer efeito. Mas pelo menos, agora que estava no meio dos dois, eles pararam de tentar se acertar. Noah, chamei com a voz baixa. Noah, olhe para mim. Noah. Ele parou de encarar Lee com aquela expressão mortífera e se virou com a expressão um pouco menos agressiva. Você sabe que jamais bateria em você, ela. Se pudesse, teria impedido você de cair. Eu não faria isso com você. Sabe disso, não é? Fiz que sim com a cabeça, pacientemente. Sim, eu sei. Você não precisa começar a brigar com Lee, está bem? Ele só está preocupado comigo. Eu não bateria em você, disse Noah com ferocidade, o queixo tensionado outra vez. Eu sei, repeti, fazendo com que a minha voz ficasse o mais tranquila possível. Coloquei a mão no peito dele, que arfava rapidamente com a respiração acelerada. Sei disso, está bem? Olhe, acalme-se de uma vez, por favor. Sei que você não faria isso. Calma, por favor. Ele manteve o olhar fixo nos meus olhos por mais alguns segundos antes de recuar, passando a mão pelos cabelos. Virei para o outro lado e peguei na mão de Lee, puxando-o para fora dali e indo até o quarto dele. Quando fechou a porta por trás de nós, ele disse: Uau! Nunca vi ninguém acalmar Noah desse jeito antes. Foi bizarro. Vocês geralmente vivem gritando um com o outro. Olhe, deixe isso para lá. Pelo menos vocês não estão mais tentando se atacar. Suspirei e me joguei em seu colchão de molas. Lee largou o corpo ao meu lado e, em seguida, estendeu a mão para tocar minha bochecha. Inspirei com força, esquivando-me rápido. Desculpe, disse ele instantaneamente. Então me conte o que aconteceu. Qual foi mesmo a história que Noah contou? Eu havia ido procurar por Lee. Balbuciei alguma coisa sobre vir até ali e ouvir alguém na garagem, mas era Noah. Depois eu iria até a sala de jogos à procura de Lee, mas tropecei e caí de cara no chão. Meu estômago estava se retorcendo e eu sentia que estava prestes a vomitar. Provavelmente devido à culpa, decidi. Detestava ter que mentir para Lee, mas não tinha a menor condição de lhe contar a verdade, especialmente agora que ele estava irritado com Noah, mesmo que estivesse começando a se acalmar. Bem, eu estava ali na sua garagem dando uns amassos em Noah, beijando-o um pouco antes que ele voltasse a mexer na sua moto e cair de cara no chão. Ah, a propósito, estamos nos beijando escondidos há algumas semanas, então isso nem tem muita importância. Fazemos esse tipo de coisa quase o tempo todo, mas geralmente eu não caio de cara no chão. Sim, isso iria causar um efeito ótimo. Disse a mim mesma que aquele não era o momento certo. Eu não podia contar a ele. Não que houvesse alguma coisa a contar. Não é como se eu tivesse algum tipo de sentimento por Noah. E mesmo se tivesse, não era o momento certo. Certo. Então não foi culpa dele, resmungou Lee. Mas ele... Não o deixei terminar a frase. Havia uma coisa que eu estava desesperada para perguntar, mas a verdade era que tinha medo da resposta. Coloquei para fora de uma vez. Você realmente achou que ele seria capaz de bater em mim? Lee me olhou por um longo momento, e em seguida baixou os olhos. Eu sei, ele é meu irmão, mas por um segundo, achei que ele havia seriamente perdido a cabeça e você estava no lugar errado, na hora errada, ou que vocês estivessem discutindo de novo. Detesto pensar que ele faria uma coisa dessas, mas... Ele não me bateria. Concluí, em voz baixa, mexendo na barra da minha camiseta. Havia um rasgo no tecido. Devia ter acontecido quando caí do banco. Até mesmo Noah sabe onde estão os limites. Espero que sim, murmurou Lee. Eu sei que sim. Em 1 minuto vocês estão se pegando pelo pescoço. No minuto seguinte você o defende? Aquilo não era uma acusação, apenas uma constatação. Você perdeu a cabeça bem rápido também, não se esqueça. Fiz questão de lembrar. O que houve? Ele suspirou, desgrenhando os cabelos. Estou uma pilha de nervos.
Tirei nota baixa na prova de história, lembra? Meus pais disseram que talvez eu esteja passando tempo demais com Rachel. Estou só estressado. Busquei a mão dele, fazendo com que nossos dedos se entrelaçassem. Ele segurou com força na minha mão e respirou fundo. De qualquer maneira, senhorita, não venha mudar de assunto. Desde quando vocês dois viraram amiguinhos? Você e Noah pareciam estar bem íntimos quando cheguei. Meu coração começou a acelerar. Eu não achava que ele havia visto alguma coisa. Lee não era do tipo de pessoa que fazia rodeios. Ele já teria perguntado diretamente se suspeitasse que havia alguma coisa acontecendo. Agora não é o momento certo. Agora não. Você pode contar a ele alguma outra hora, mas não agora. Meu estômago estava se contorcendo. Eu devia contar a ele de uma vez. Afinal, ele iria descobrir em algum momento. Então por que simplesmente não contar a ele agora, antes que ele descobrisse por meio de outra pessoa? Eu devia simplesmente contar a ele. Eu não queria fazer aquilo. Ele ia me odiar. Mas ele me odiaria menos agora do que se descobrisse mais tarde. Lee, por favor, não me odeie mais. Elle? Disse uma voz que vinha da porta. Parei de falar com um suspiro, voltando a largar o corpo sobre a cama dele. Noah era o cara mais talentoso do mundo no quesito interromper uma conversa no pior momento. Logo agora, quando eu ia contar tudo para Lee, não acreditei. O que você quer, porra? Esbravejou Lee com ele quando eu não disse nada. Noah o encarou com uma expressão fechada, mas disse: Posso falar com você por um minuto? Claro. Apertei a mão de Lee mais uma vez antes de soltá-la e me levantar da cama. Olhei-o com uma expressão que esperava que ele interpretasse como um sorriso reconfortante, e fechei a porta do quarto quando saí. Noah estava coçando a parte de trás do pescoço, com o queixo tensionado. Levei algum tempo para decifrar aquela expressão. Ele estava pensando bastante em alguma coisa. Abriu a boca, fechou-a em seguida, e me puxou para o seu quarto outra vez. Dessa vez, tomou cuidado de fechar a porta adequadamente. Eu vou entender se, você sabe, quiser parar. Se quiser dar um fim nisso que está acontecendo entre nós. Se não quiser mais ficar comigo. Franzi um pouco a testa. De onde ele havia tirado aquela ideia tão de repente? E por que eu iria querer fazer isso? Ele deu de ombros. Vou entender se você quiser isso. Agora há pouco você estava falando sobre eu ser um cara violento, e depois vieram aquelas outras coisas que Lee falou, sobre bater em você. Eu simplesmente entendo. Continuei com a mesma cara fechada. Viciado em violência não é algo que está na lista das principais qualidades que alguém valoriza em um cara, certo? Ele me deu um sorriso amargo. Mesmo assim, nunca faria algo como o que Lee disse. Você sabe disso, não é? Estou falando sério. Nunca machucaria você, ela. Eu juro. Concordei com a cabeça. Eu sei. Você está me entendendo? Eu sei. Mas ainda assim vou entender se você não quiser continuar com isso. Seja lá o que estivermos fazendo, se você quiser parar. Não, digo... Comecei a falar rapidamente quando vi a expressão de frustração em seu rosto. Não quero parar. Ele sorriu e soltou uma risada sufocada, puxando-me para junto dele e encostando a testa na minha. Sou uma má influência para você, deixando-a tomar decisões idiotas como essa. Essa qual? Ficar comigo? Ele me deu um rápido beijo nos lábios, afastando-se em seguida para dizer: volte para lá, antes que ele pense que você me empurrou pela janela ou algo assim. Ri e balancei a cabeça enquanto ia embora, olhando para ele. Lee estava esperando do lado de fora do quarto de Noah, mas não tentava escutar o que conversávamos. Estava somente esperando. O que ele queria? Mencionei algo sobre Noah haver me dito que nunca me bateria, fazendo um gesto que indicava que aquilo não tinha importância. Mas meu coração martelava dentro do peito, esperando que Lee a sentisse e aceitasse aquela mentira. Esta é a parte em que você me conta que a minha melhor amiga e o meu irmão mais velho estão loucamente apaixonados? Bufei e explodi em uma gargalhada.
Lee, às vezes você pensa em cada porcaria. Apaixonada? Eu, apaixonada por Noah Flynn? Nunca. Meu pai simplesmente suspirou e me disse para tomar mais cuidado quando contei que havia levado um tombo na garagem da casa de Lee. Francamente, você é pior do que a sua mãe. Lembra-se daquela vez em que ela tropeçou na escada rolante do shopping? Quase precisou levar pontos no pé. Balançou a cabeça, sorrindo nostalgicamente com aquela lembrança. Ninguém da escola duvidou da minha história quando contei que havia caído na garagem de Lee. E por que duvidariam? Não estava mentindo. Pelo menos não dessa vez. Minhas mentiras pareciam andar de mãos dadas com o meu relacionamento com o Noah, e eu detestava isso. Mas eu parecia estar ficando cada vez melhor nelas, conforme os dias passavam. Mesmo assim, não era uma coisa para me orgulhar. Na hora do almoço, estava esperando até que Lee e os rapazes terminassem de encher seus pratos, quando a mesa inteira repentinamente foi tomada por um bando de garotas. Bem, andei pensando, anunciou Jaime, olhando diretamente para mim. Sobre Flynn. Ah, conte tudo, disse Tamara ansiosamente. Ele está namorando com alguém? Perguntou ela, ávida. Todo mundo sabia que Flynn era solteiro e que nunca teve uma namorada, somente rolos e ficantes. Assim, por que motivo ela subitamente começou a pensar que ele estava namorando? Será que havíamos cometido algum deslize? Será que ela havia nos visto? Seria essa a razão pela qual ela tinha me feito aquela pergunta diretamente? Engoli em seco, fechando os dedos e sentindo as palmas das mãos ficarem úmidas. Tentei uma resposta fácil. Não sou tão bem informada sobre o que Noah fica fazendo o tempo todo. Você é mais informada do que qualquer uma de nós, murmurou Olivia. Você é uma sortuda, sua vaca. Ela piscou o olho para mim com um sorriso enorme e eu ri, sentindo-me mais aliviada. Por que você quer saber? Eu disse a Jaime. Ela deu de ombros. Temos uma teoria. Teoria? Repeti. Jaime assentiu e Candace se aproximou, baixando a voz até um sussurro. Casualmente, como se minha pulsação já não estivesse acelerada, peguei uma garfada da minha salada de macarrão. Achamos que Flynn tem uma namorada secreta. Quase larguei o garfo. E por pouco meu queixo não caiu também. Samantha bufou. Duvido! Estamos falando de Flynn aqui. Ele é o rei dos joguinhos. Não consigo imaginá-lo tendo um relacionamento firme com alguém. Bem, talvez, se ele se envolvesse com a garota certa. Riu Karen, apontando para si mesma. Mas pense um pouco, continuou Candace. Eu não o vejo com ninguém. E estou falando sério quando digo ninguém há semanas. Geralmente nós o vemos beijando alguma garota sortuda nas festas, mas... Ah, meu Deus! Interveio Tamara com um gritinho. Você tem razão. Nenhuma garota fica com ele há semanas. Mas você viram a marca daquele chupão no pescoço dele há alguns dias, não foi? Quem iria deixar de perceber aquilo? Riu Olivia. Eu estava fazendo o impossível para não enrubescer, nem demonstrar culpa ou preocupação. As garotas tinham uma percepção melhor do que imaginei. Você o viu com alguém, ela? Você sabe, quando está na casa dele, conversando com Lee? Fiz que não com a cabeça. Não o vi com ninguém. Fico imaginando quem será. Se houver alguém, emendou Faith. Em seguida falei de maneira muito casual. Talvez ele seja gay. Um silêncio se formou ao meu redor e durou algum tempo, e continuei comendo calmamente a minha salada de macarrão. Todas estavam me olhando, chocadas. De jeito nenhum. Ele não pode ser gay. Você não acha que ele realmente seja, não é? Não, é impossível! Não consegui mais me conter e explodi em uma gargalhada. Estou brincando! Vocês deviam ter visto suas próprias caras. Queria ter uma câmera. Candace deu um tabefe no meu braço, com uma expressão enraivecida. Isso não foi nada legal, ela. Desculpe. Ri. Não consegui resistir. Ao menos consegui distraí-las do assunto da suposta namorada misteriosa de Noah Flynn. E eu estava completamente acima de qualquer suspeita.
Soltei um suspiro inaudível de alívio, escutando enquanto elas discutiam a respeito de garotos. Ouvia fofocas suficientes a respeito de Flynn sem estar envolvida no assunto. Não sabia como iria sobreviver se elas descobrissem que a pequena e inocente Rochelle estava saindo escondida com o bad boy Flynn. Diabos, isso seria algo tão fácil de acreditar quanto dizer a elas que havia saído para comprar minha própria moto.